Ainda de mencionar que nesta sessão de julgamento dos processos administrativos tributários, que tiveram a impetração do denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103.2 da Lei 15.614. Assim, caberá recurso extraordinário para este Conselho, em caso de divergência entre as resoluções recorridas e outra da mesma Câmara, da Câmara de Julgamento Diverso ou da própria Câmara Superior. Para início propriamente dos processos, solicito à secretária da Câmara Superior, Ana Paula Figueiredo, que averigue a existência do quórum regimental para fins de instalação da presente sessão, identificando, por consequente, os conselheiros aqui presentes. Pronto, Ana Paula. Ok. Senhora presidente, demais presentes, informo que estão presentes para essa primeira sessão ordinária virtual da Câmara Superior a excelentíssima senhora presidente, doutora Francisca Marta de Souza, o segundo vice-presidente, doutor Francisco José de Oliveira Silva, também presente o conselheiro-presidente José Augusto Teixeira, nosso procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Presentes os conselheiros José Willame Falcão de Souza, Mônica Maria Castelo, Maria Elineide Silva e Souza, Leilson Oliveira Cunha, Antônia Helena Teixeira Gomes, Henrique José Leal Gereissati. Também presentes o conselheiro Felipe Pinho da Costa Leitão, Ricardo Valente Filho, Felipe Augusto Araújo Muniz e Micael Pinheiro de Oliveira. Presentes também, senhora presidente, a essa sessão, o advogado da recorrente Cotesse S.A., doutor Afonso Lustosa, e o representante legal da empresa Esplanada Brasil S.A., Lojas de Departamento, doutor Gustavo Bevilacqua. Então, informado da existência do quórum regimental, dou por aberta a presente sessão e passo à ordem do dia. Indaga a secretária se, dentre as resoluções que foram disponibilizadas aos conselheiros para apreciação, temos algumas sugestões ou alterações a serem propostas. Ana Paula? Não, presidente. Foram apresentadas para verificação e posterior homologação as resoluções referentes aos processos de números 2687/2016, auto de infração 2016-13435, da NetGás Comércio de Combustíveis e Serviços Limitada, relatora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Resolução referente ao processo 1135/2017, auto de infração 2016-26130, empresa Marisol Vestuário S.A., relator Saulo Gonçalves Santos. E processo número 1118/2017, auto de infração 2016-25902, da empresa Marisol Vestuário S.A., relator Lúcio Flávio Alves. Não foi apresentada nenhuma alteração, presidente. Ok, então, referidas resoluções são dadas por aprovadas. Ok? Bom, doutor Gustavo, esqueci de falar aqui o seu nome, ele dá as boas-vindas, como sempre, seja bem-vindo a este conselho. Okay? Obrigado, presidente. Continuemos os nossos trabalhos agora com o julgamento propriamente dito dos processos pautados. Enunciando o primeiro processo da pauta, o recurso de extraordinário 520/2013, auto de infração 2012-14971, recorrente Cotesse S.A., recorrido Estado do Ceará. Esse processo foi um julgado da primeira Câmara, corporificada na resolução 178/2019, que pugnou pela parcial procedência. As paradigmas apresentadas, 47/2018, 105 e 106, também da primeira Câmara, e uma também de parcial procedência, 26/2019, que foram aqui admitida pela presidência. Conosco o nosso procurador, doutor Afonso, o nosso procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto, e aqui o nosso conselheiro relator é o doutor Leilson Oliveira Cunha, a quem já passo a palavra para o seu relato. Doutor Leilson, com a palavra. Senhora presidente, bom dia aos colegas do Conselho, da Câmara Superior, bom dia ao senhor procurador, bom dia ao senhor advogado aqui da parte, já de antemão me alegrando por ver a todos aqui com saúde,
né, sob proteção divina, o que me deixa apacentado o coração e também feliz, porque já tem algum tempo que eu não vi alguns colegas, e os vendo aqui com saúde, coisa que nos deixa muito alegre. Presidente, esse auto de infração, já adentrando aqui no julgamento, esse auto de infração, ele traz como acusação a falta de recolhimento do imposto, tendo a empresa na acusação, os auditores fiscais acusam a empresa, e ela ter deixado recolher ICMS no montante de R$ 3.845.552,30, referente às entradas interestaduais de energia elétrica, e fez esse lançamento com fins de evitar decadência tributária, cobrando só o imposto e não a multa, porque tinha, à época, uma decisão judicial favorável à empresa, que ainda também não estava transitada em julgado. Bom, foi dito que os artigos infringidos foram os artigos 1, inciso 5, inciso, a linha C, artigo 3º, inciso 9º, artigos 25, 29, 73, 74 e 435 do regulamento do ICMS. Também foi dito que foi violado os artigos 2, 5C, 3, 8º, 12, 14, 18, 19, 25, 28, 29, 32, 44 e 45 da Lei 2.670/96. E a penalidade fora fixada nos termos do artigo 123, 1C da Lei 2.670/96. Bom, o relatório constante do voto vencedor do conselheiro relator evidencia todas as fases do feito processual até a edição da resolução 178/19, que é a resolução recorrida da primeira Câmara de Julgamento, com decisão de parcial procedência, em que se decidiu pela incidência do ICMS nas operações interestaduais com energia elétrica, tendo previsão no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Complementar 87/96, e ratificada no artigo 2º, inciso 5º, a linha C da Lei 2.670/96, resultando em infração aos artigos 73 e 74 do Decreto 24.569/97, aplicando-se a penalidade prevista no artigo 123, 1C da Lei 2.670/96. Aduz, todavia, o relator em seu voto, que, a despeito da previsão legal de incidência do imposto nesse tipo de operação, for expedido o parecer Cefaz, número 256/2007, de 4 de junho, com vigência até 14 de maio de 2008, quando foi revogado pelo parecer 419/2008, em resposta à consulta formulada pela então recorrente a primeira Câmara, afirmando que se a energia elétrica for adquirida como insumo a ser utilizado no processo de industrialização, não haveria cobrança do imposto. Então, este era o teor do parecer 256/2007, que vigorou até 14 de maio de 2008, quando sobreveio o parecer 419/2008, mudando essa orientação. Aludiu, ademais, que o novo entendimento da administração fazendária, expresso no parecer 419/2008, é o de que a não incidência do ICMS nas operações interestaduais com energia elétrica ocorre quando o produto é destinado à comercialização ou industrialização do próprio produto, ou seja, da energia elétrica adquirida, sendo que, no caso que se cuida, a empresa autuada nem comercializava, tampouco industrializava a energia elétrica, ela apenas consumia energia em seu processo de industrialização de outros produtos. E, portanto, nessa situação de consumidor final,
haveria a incidência do ICMS. Em face do conteúdo do parecer 256/2007, aduz o relator que se tornou incabível a cobrança do ICMS no período de vigência do referido parecer, que é de junho a dezembro de 2007, janeiro a maio de 2008, sob pena de atentado ao princípio da segurança jurídica. Então, mesmo com a revogação do parecer, o conselheiro relator retirou da autuação esse período de junho a dezembro de 2007 e janeiro a maio de 2008, entendendo que estavam amparados sob o parecer anteriormente revogado, parecer 256/2007. Esclarece também no voto proferido que a empresa detinha decisão judicial favorável ao não recolhimento do ICMS nas operações interestaduais com energia elétrica. Todavia, alerta que fora proferida decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, folhas 346 a 356 dos autos, reformando a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual as medidas preliminares concedidas à autuada foram reformadas, cabendo a cobrança do imposto referente ao período remanescente, ou seja, aquele período que ele o excluiu da autuação, junho a dezembro de 2007, janeiro e maio de 2008. Então, a autuação, o período remanescente da autuação é a partir de junho de 2008 até, salvo engano, maio de 2011. Bom, aduz também ressalta também no seu voto, ainda que durante o período alvo de fiscalização também não ocorrera a retenção do ICMS pela empresa fornecedora de energia, razão de decisão judicial conferida à autuada. E com a revogação posterior dessa medida, implica a obrigação do recolhimento do imposto. E em se tratando de não recolhimento do mesmo, a regra de contagem da decadência se dá à luz do disposto no artigo 173.1 do Código Tributário Nacional, estando amparado legalmente a cobrança referente ao exercício de 2007. Ou seja, entende ele que não haveria que se falar em decadência referente ao exercício de 2007, de janeiro a dezembro de 2007, embora que a autuação ela venha só a partir de junho a dezembro de 2007, mas que ele o excluiu do seu voto na autuação, em razão de que não pela decadência, mas em face do princípio da segurança jurídica, já que estava amparado pelo parecer 256/2007 à empresa. Então, afasta a decadência, mas excluiu o período de junho a dezembro de 2007, em razão do princípio da segurança jurídica, né? Contribuinte resignado com a decisão exarada, interpôs recurso extraordinário junto à Câmara Superior, aduzindo como resoluções paradigmas, em divergência ao entendimento esposado na decisão recorrida, as resoluções de número 047/2018, da Câmara Superior, 705/13 e 706/13 da primeira Câmara, e resolução 026/19 também da primeira Câmara. Em exame de admissibilidade, as folhas 576-584, mediante despacho fundamentado, descortinando o nexo de identidade entre a resolução recorrida e as resoluções tidas como paradigmas, a presidenta do Conselho de Recursos Tributários, assistida pela assessoria processual tributária, aduz existir o referido nexo de identidade entre a resolução 178/19, recorrida da primeira Câmara, e a resolução 047/2018 da Câmara Superior, por tratar do mesmo assunto, mas com decisões divergentes. Tendo as citadas resoluções 047/2018 da Câmara Superior e as resoluções 705 e 706 de 2013 da primeira Câmara, que deu suporte à
edição da Resolução 047/2018, na Câmara Superior, elas terem decidido pela nulidade da acusação fiscal com entendimento de que a revogação dos pareceres, números 178/2007 e 256/2007, se dera com a publicação do ato declaratório, número 30/2010, este ato declaratório foi que deu publicidade no Diário Oficial o parecer 409/2008, e não pelo parecer em si, de número 409/2018, como destacado em voto na resolução recorrida. Ou seja, o entendimento do conselheiro relator na resolução recorrida é de que a revogação dos pareceres 178/07, 256/06, este último, que amparava a empresa no seu entendimento, ela não se deu, o voto do relator é que essa revogação tinha se dado pelo parecer 419/2008, e não pela publicação do ato declaratório 30/2010, que deu publicidade a este parecer 419/2008. Vejamos que nós temos um lapso temporal de quando o parecer foi emitido, em 2008, para a publicação do mesmo, lá pelo ato declaratório 30/2010, que é de novembro de 2010. Esse lapso temporal aí é importante na discussão da matéria. Admite o presente recurso também em face da resolução 026/2019 da primeira Câmara, de julgamento quanto à contagem do prazo decadencial, tendo em vista a citada resolução haver decidido pela contagem nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTI, ou seja, esta resolução 026/2019. Diversamente do entendimento exposto na resolução recorrida 178/2019, em que o prazo decadencial foi contado com base no artigo 173.1 do CTI. Então, nós temos aqui 4 resoluções que foram tidas como paradigmas e admitidas, porque a empresa entrou com 5 resoluções. Nas ações de recurso extraordinário, em síntese, a recorrente A2, que é a revogação do parecer Cefaz número 256/2008, operou-se tão somente com a publicação em 10 de novembro de 2010 do ato declaratório número 30, tendo eficácia ex nunc, ou seja, não retroagindo aos períodos anteriores para mudar o entendimento da Cefaz, que o entendimento da Cefaz passaria só a vigorar daí para frente, né, a partir de novembro de 2010, de 10 de novembro de 2010. Cita também as resoluções 705 e 706 de 2013 da primeira Câmara de Julgamento, que serviram de paradigma para a resolução 47/2018 da Câmara Superior, processo em que figurou como recorrente a empresa Vicunha Têxtil S.A., igualmente atuante no ramo de tecidos, que tem por objeto a mesma questão abrigada nestes fólios, qual seja a incidência de ICMS na aquisição de energia elétrica oriunda de operações interestaduais. Também alude à decadência dos créditos tributários alusivos ao período de janeiro a dezembro de 2007, nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, conforme a resolução paradigma 026/2019 da primeira Câmara de Julgamento. Também pugna pela nulidade do auto de fração por vício insanável, não tendo o autuante determinado a apuração da base de cálculo do ICMS referente à substituição tributária, conforme entendimento na resolução paradigma número 115/2008 da primeira Câmara. Nesse ponto, presidente, senhores conselheiros, não foi admitido o recurso. Então, essa nulidade por vício insanável, ela não vai ser objeto aqui de nossa apreciação, por inadmissibilidade quanto a este ponto.
já que a empresa não havia suscitado tais preliminares, digamos assim, prejudiciais, na impugnação, nem tampouco no recurso ordinário, inovando a peça no recurso extraordinário. Então, não foi admitida, além de que não há que se falar em apuração de base de cálculo do ICMS referente à substituição tributária, já que é o valor da operação da energia. Então, o valor da operação da energia de compra, que é o valor base, conforme a legislação, para se calcular o valor devido por ST. Então, também por isso, poderia ter sido afastado tal preliminar, já que no voto existe no voto do relator, existe lá a alegação de que o valor das operações é que se serve para o cálculo do valor devido por ST na compra de aquisição de energia elétrica. Bom, presidente, ao final, requer a exclusão do período da autuação. Então, veja bem, em observância aos imperativos da segurança jurídica dos meses de junho de 2007 a novembro de 2010. Isto aqui, ele pede, mérito, a exclusão do período da autuação, com base no sentido de que o ato declaratório só teve eficácia jurídica a partir de dezembro de 2010. Então, ele pede a exclusão desse período todo, de junho de 2007 a novembro de 2010, nesse sentido. Aí, com base naquelas resoluções 703, 705, 706 da primeira Câmara, na resolução da Câmara Superior deixa eu ver aqui, da Câmara Superior, a 047/2018. Embora que lá as decisões sejam de nulidade, aqui eu entendo que a empresa requer a exclusão, alegando aspectos meritórios, né? Pugna ainda pela decadência, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, do período de janeiro a dezembro de 2007, e nulidade do auto-infração dos termos na resolução 115/2008 da primeira Câmara. E, como eu disse, quanto a este ponto, a esta nulidade fundamentada sob esta resolução 115/2008, não foi admitido o recurso. Presidente, em apertada síntese, é o relatório e estou à disposição para qualquer dúvida. Ok, então ouvimos aqui o relatório feito pelo doutor Leilson, e na forma regimental eu passo a palavra ao nosso procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Muito bem, minha presidenta, doutora Marta, sempre conduzindo com maestria esse conselho, muito bem. Paulinha, nossa secretária, sempre atenta. Senhores conselheiros, doutor Leilson, conselheiro relator, advogado da parte, doutor Afonso. Bem, senhores, a questão, e aí é bom nós limitarmos a discussão, na qual a presidência se manifestou admitindo um recurso, foi em relação à decadência e em relação à questão da segurança jurídica, tendo em vista a eficácia do ato declaratório ou a eficácia já dos pareceres que revogaram o parecer anterior que dava uma determinada orientação. Só esclarecendo um pouco essa questão, relembrando um pouco, a matéria é a aquisição de energia elétrica em operação interestadual. Sobre esse assunto, já decidiu o Supremo por duas ocasiões. Primeiro, no sentido de que a imunidade referida na Constituição, nessas operações interestaduais, ela, na verdade, tem mais a ver com um pacto federativo, em que aqueles estados produtores de petróleo, nessa operação específica com petróleo e seus derivados,
teriam, através desse pacto federativo, e foi exatamente isso que aconteceu, não diria renunciado, mas estabelecido a nova forma de repartição de receita, em que o ICMS, incidente sobre energia elétrica, seria cobrado no destino. Energia elétrica, petróleo, seus derivados, o imposto seria cobrado no destino e não na origem, como sempre foi, ainda que essas operações se destinassem a consumo final. Então, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, independentemente de para que seja destinada a remessa de petróleo ou de energia elétrica em operações interestaduais, independentemente da destinação a ser dada, o imposto devido nessa operação ocorre por ocasião da entrada desses produtos no estado de destino. E o imposto devido é cobrado em sua integralidade por esse estado, nada remanescendo ao estado de origem. Isso é ponto que não há a menor dúvida a respeito dessa matéria. Pois bem, no entanto, a Lei Complementar 87/96, ao tratar da matéria, fez uma redação que acabou deixando dúvidas a respeito de imunidade, só quem trata de imunidade é a Constituição Federal. Mas ela teria feito uma hipótese de isenção ou de não incidência, e aí depende da visão que nas operações interestaduais com petróleo e seus derivados, energia elétrica, quando fosse destinado à industrialização ou comercialização desses produtos, não haveria cobrança do imposto. Ou seja, a lei complementar, e aí até uma discussão que se pode travar posteriormente, mas como foi a lei complementar, foi até com assentimento de todos os estados, a Lei Complementar 87, ao tratar dessa matéria de energia elétrica e petróleo nas operações interestaduais, também através de, não posso deixar de afirmá-lo, que foi através de um acordo, estabeleceu que não seria interessante a cobrança do ICMS quando esses produtos fossem destinados à comercialização ou industrialização posterior. E por que isso? Porque nas operações posteriores, o imposto seria cobrado na sua integralidade, já que a operação posterior iria ocorrer dentro daquele estado de destino do petróleo e seus derivados e energia elétrica. Portanto, o imposto sendo cobrado no estado de destino, em operação subsequente, não haveria. Então, posteriormente, e vamos falar de petróleo para ficar o combustível, para ficar mais claro. Então, o combustível, como era destinado à comercialização, sendo destinado à comercialização, ora, ele ingressa no Estado, não se cobra nesse momento, e posteriormente, por ocasião da comercialização desse produto no Estado, é que o imposto será cobrado. Não há prejuízo, o imposto sempre será cobrado. Mas imagine que esse mesmo petróleo, esse mesmo combustível, não seja utilizado, e aí que é o detalhe interessante, não seja utilizado para comercialização posterior, ele seja utilizado no consumo do combustível. Então, ele sendo utilizado no consumo, nessa operação interestadual, se o imposto não for cobrado por ocasião da entrada, não haverá uma cobrança posterior. E por que não haverá? Porque não haverá operação posterior. Razão pela qual o imposto deve ser cobrado no momento da entrada, quando destinado a uso ou consumo. Não havendo operação posterior, haveria um tratamento até desigual, haveria violação ao princípio da isonomia, além da questão do Pacto Federativo, mas essa não cobrança implicaria numa violação ao princípio da isonomia e até violação também à competitividade igual, por conta do imposto, porque aquela empresa que adquirisse petróleo, estou falando petróleo porque fica mais caro, mais claro, fica mais fácil de entender, que adquirisse combustível que não fosse comercializar posteriormente, seria beneficiada.
E, aliás, algumas empresas à época, quando iniciou-se a aplicação da lei complementar, começaram a adquirir combustível em outro estado, né, para consumo. Por exemplo, uma grande transportadora que utiliza isso no seu processo, uma empresa que tem muito transporte e tal, adquiria petróleo em outro estado, combustível, para utilizar na sua frota, de modo que, assim, na operação interestadual, tendo em vista essa isenção ou não incidência prevista na Lei Complementar 87, reduziria substancialmente o valor do custo de aquisição por conta da não cobrança do imposto. E posteriormente foi que essa questão acabou sendo discutida nos tribunais e ficou claro que, na verdade, a imunidade falada na Constituição não era imunidade, era, na verdade, uma regra de repartição de receita na qual, nessas situações, o imposto deveria ser cobrado pelo Estado de destino. Razão pela qual essas operações interestaduais deixaram de ser realizadas com esse objetivo exclusivamente de fugir ao pagamento do imposto. Por quê? Porque foi validada a cobrança do imposto nessas operações. Então, veja, a Lei Complementar 87, quando estabeleceu a não incidência nessas operações interestaduais, quando ela fosse destinada à comercialização, industrialização, quando esse produto foi no entendimento de que haveria uma operação subsequente. Nessa operação subsequente, desses produtos, haveria cobrança do imposto. Quando não há cobrança do imposto, o imposto deve ser cobrado no momento da entrada. Essa foi a questão. Essa é o que está posto, essa é o que está vigente. Pois bem, a época em que foi concedido esse parecer, que serviu de fundamento para a conduta das empresas em geral, que adquiria energia elétrica, as empresas, as indústrias e outras adquiriam, então, energia elétrica em operação interestadual e não tinham operação subsequente com esses produtos. Não tendo operação subsequente com esse produto, com a energia elétrica, o imposto tinha que ser cobrado na entrada. E elas não recolheram esse imposto. E aí é que entra uma questão muito interessante, que é a base de conflito e que acabou resultando dessa auto-infração. É que uma dessas empresas industriais, solicitou, então, entendimento, qual era o posicionamento da Secretaria da Fazenda a respeito de determinada operação. Qual era a base de cálculo a respeito, quando adquirisse energia elétrica nessas operações interestaduais, qual a base de cálculo que deveria utilizar, e tal. E o consultor tributário, sem que fosse consultado a respeito da matéria, manifestou entendimento, segundo o qual, nessas operações interestaduais, quando destinado à industrialização, não haveria incidência do imposto. Segundo as empresas, então, elas, com base nessa orientação, passaram a não recolher o ICMS nessas operações interestaduais de aquisição de energia elétrica a ser utilizada no seu processo industrial. Pois bem, e aí, posteriormente, a Fazenda, ao verificar isso, adotou duas condutas. A primeira foi revogar esses pareceres através de outros pareceres, né? E depois, para tornar a coisa mais clara ainda, expediu o ato declaratório, isso em 2010, afirmando que, sim, nas operações interestaduais com energia elétrica, quando esses produtos não fossem destinados à comercialização ou industrialização do próprio produto posteriormente, haveria de ser cobrada a incidência, revogando assim, declarando assim, inválido os pareceres ou o parecer que tratava dessa matéria e que havia dito que não, nas operações interestaduais com energia elétrica não haveria incidência. Um pouco longo essa explicitação, mas me parece que é interessante só para lembrar os colegas. Então, vejam, senhores, o que a Procuradoria se manifestou e vem se manifestando é que o parecer que serviu de fundamento para a conduta das empresas
que não recolheram o ICMS da aquisição de energia elétrica, na verdade, ele, numa daqueles parágrafos que você vai utilizando só como retórica e tal, acabou falando a respeito da não incidência nessas operações. Mas o parecer em si não tratava efetivamente dessa questão, nem tinha sido objeto de consulta. No entanto, a primeira Câmara entendeu que nessa situação não deveria ser aplicado o parecer. Isso é o objeto do recurso. Entendeu que não, que na realidade, exatamente isso que eu acabei de dizer, o parecer não tratava dessa matéria e, portanto, o imposto deveria ser cobrado. No entanto, ao apreciar essa matéria, o Conselho Superior entendeu, a Câmara Superior entendeu não, que o parecer deveria sim ser aplicado em face da segurança jurídica. E é esse um dos fundamentos para a interposição do presente recurso, e é essa paradigma que serviu para a admissibilidade do recurso, ou seja, em face da segurança jurídica, a mudança de entendimento, de orientação da Secretaria da Fazenda deveria ocorrer somente a partir da publicação do ato declaratório. E aí temos algumas decisões divergentes. Alguns entendem que é a partir do ato declaratório, que foi o entendimento da Câmara Superior, e há decisões divergentes das câmaras em que entende que não, que é a partir da revogação do parecer por outro parecer, que foi em 2008. Acho que é 2008. Então, senhores, o que nós vamos... nós não, senhores, eu só faço sugestão, eu só opino, não decido nada, que em determinadas situações é até bom, porque a responsabilidade é menor, eu fico mais livre para discutir, para argumentar. Mas a discussão que vocês terão nesse momento não é discutir a respeito da incidência ou não do Opa, estão me escutando? Deu uma travada, doutor Matheus, mas agora você pode falar. Posso? Ok. Então, o primeiro limite estabelecido para a discussão nesse recurso interposto é a questão da segurança jurídica. Afinal, o parecer, aquele parecer que foi dado pela Cefaz, ainda que não tenha tratado da matéria, tendo em vista a revogação posterior, ele deve ser aplicado naquele período em que ele foi vigente. O primeiro ponto é, ele deve ser aplicado a partir de sua revogação por outro parecer que foi em 2008, ou a revogação ou a sua eficácia vai até o ato declaratório. Esse é um ponto que os senhores terão que decidir. O outro ponto é a respeito da decadência. Em relação à decadência, aí eu não posso deixar de falar, ainda que a Travando um pouquinho para mim, está travando para vocês também. Doutor Matheus, meu querido procurador, está dando uma travadinha. 15 segundos. Está travando muito aqui também. A fala do doutor Matheus está travada. Está parada agora, né? Agora parou. Está mudo aqui também. Seria só um ponto da decadência, né? Que o doutor Matheus disse como está. Congelou. Retornou, doutor Matheus. Retornou? Estão me escutando agora? Sim. Pronto, agora está perfeito. Pronto, não sei, a internet aí, quem sabe com a 5G a gente melhora de vez. Tá bem, e outro ponto é sobre a decadência. Como a Procuradoria estava dizendo,
estava afirmando, não posso deixar de manifestar a posição da Procuradoria a respeito da decadência. E qual é a posição? No sentido de que, estando as operações regularmente escrituradas, não há que se falar em aplicação do artigo 173, inciso 1. Se as operações estão regularmente escrituradas, o contribuinte declarou suas operações, ainda que não tenha recolhido imposto, aí não é caso de dolo, fraude ou simulação. E, portanto, nessa situação em que ele declarou, em que ele registrou as operações, o caso é de aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. Então, nesse ponto, já a Procuradoria se manifesta pela aplicação do 150, parágrafo 4º. Como a infração refere-se ao período de 2007 a 2011, tá? Então, nós teríamos que excluir, considerando 2007, o período de janeiro a... Janeiro a maio. Hã? Janeiro a maio. Janeiro a maio. Isso, aí porque de 2007, ok. Em junho já teria o parecer 256, né? Esse seria uma questão, um ponto em controverso. Isso. Então, a Procuradoria se manifesta pela aplicação de 150, parágrafo 4º. As operações estão escrituradas, a discussão a respeito dessa decadência, visto que as operações estão regularmente escrituradas, me parece que seria uma discussão, pode até outro colega pensar em discutir, mas a Procuradoria, nesse caso, eu entendo que não tem nem muitas discussões. Então, quanto à decadência, a Procuradoria se manifesta pela aplicação do 150, parágrafo 4º. Né? Quanto à questão dos pareceres que revogaram e do ato declaratório, aí nós temos uma situação muito interessante, porque eu não posso deixar de dizê-lo, de certo modo, quando a Secretaria da Fazenda saiu com o ato declaratório, ela não deixa de reconhecer a existência de dúvida a respeito da matéria. Então, em 2010, quando ela publicou aquele ato declaratório, continua me escutando? Retornou agora. Agora, quando Ok. você perguntou se a gente continua escutando. Pronto, ok. Então, vejam, senhores, então me parece que a própria Secretaria da Fazenda acaba corroborando a tese do contribuinte quando ela expediu o ato declaratório. Porque se ela entendesse, como a Procuradoria entende, que na realidade aquele parecer, na verdade, nem tratou da matéria, objeto da discussão, foi só ao largo, aquelas considerações que não faz parte do parágrafo dispositivo de uma decisão, tá? Então, pelo entendimento da Procuradoria, o imposto seria cobrado desde o início, aquele parecer não estaria amparando a não cobrança do ICMS naquelas operações. Mas, no entanto, como a Fazenda própria reconhece, revogando o parecer e depois saindo do declaratório, que sim, havia uma orientação diversa, se ela reconhece isso, não há porque a Procuradoria, nesse caso, a divergência, não seguir a mesma linha. Então, senhores, e aí já indo para as conclusões, para a conclusão final a respeito dessa matéria, a Procuradoria entende que o caso, sim, seria de aplicação do ato declaratório, para afastar qualquer dúvida a respeito dessa matéria. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, minha presidenta. Aqui também deu uma falhada, viu? Bom, nós ouvimos o nosso procurador, vamos agora ouvir o representante da parte, doutor Afonso Lustosa, com a palavra. Bom dia a todos, excelentíssimos conselheiros. Queria saudar também o doutor Matheus, uma grande honra estar aqui. É o quê? Bem, o caso concreto versa sobre um recurso extraordinário interposto em face da resolução número 178/2019,
exarada pela primeira Câmara de julgamento. E a resignação tem por pano de fundo, como já salientado pelo nobre relator e também pelo representante da Procuradoria do Estado do Ceará, sobre a interpretação do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B da Constituição Federal. Ou seja, se as operações interestaduais envolvendo energia elétrica, em que seriam consumidas, as energias seriam consumidas no processo de industrialização do adquirente, se essas operações estariam contempladas pela imunidade prevista em mencionado dispositivo constitucional. E o que ocorre? Embora não seja o ponto fulcral do presente recurso, eu já passo a fazer análise da controvérsia no que tange os pareceres que foram expedidos pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. À época dos fatos, havia uma controvérsia acerca desse dispositivo constitucional e da própria Lei Candir, e a Cefaz não haveria falar incidência do ICMS. A contribuinte, ora recorrente, amparada nesse parecer, passou então a excluir da tributação essas operações. Sobreveio, todavia, o parecer número 419 de 2008, onde a Cefaz muda o seu entendimento, pelo menos deixa explícito isso, e passa a entender que a imunidade em exame se cinge às hipóteses em que a energia elétrica seria comercializada, essas operações interestaduais seriam objeto de comercialização e de industrialização, e não consumidas em processo de industrialização. Ocorre que esses pareceres coexistiram até a edição do ato declaratório número 30, isso em novembro de 2010, onde a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará reconhece essa insegurança jurídica envolvendo a matéria e revoga expressamente o parecer número 256. No caso concreto, se entendeu que o parecer 256 o 419. E a recorrente defende que essa revogação teria se dado, entretanto, com o advento do ato declaratório 30 de 2010, em observância aos imperativos da segurança jurídica. E o próprio ato declaratório é explícito nesse sentido, o ato revogatório, ao revogar os pareceres 178 de 2007, que trata da mesma questão, 256/2007. Então, a Cefaz entendia que havia, de fato, essa controvérsia, havia a coexistência desses pareceres, instaurando, portanto, um cenário de insegurança jurídica, e ao editar o ato declaratório 30, revogando expressamente o 256, o Estado passa realmente a entender que, nessas operações, só haveria falar em imunidade nos casos em que a energia elétrica fosse realmente destinada à comercialização do próprio produto ou submetida a processo de industrialização. Ou seja, se o adquirente, como no caso concreto, adquire a energia elétrica em outro estado e a emprega como insumo no processo de industrialização de seus produtos, ele seria um consumidor. Embora ele, ao empregar essa energia elétrica no processo de industrialização, ele se creditaria do ICMS pago na entrada, com esteio no artigo 33, inciso 2, a linha B da Lei Candir, que até um ponto, o doutor Matheus levantou essa questão referente ao fato de não ser empregado, né, no processo de industrialização. E aí haveria esse problema. Enfim, no que diz respeito ao caso, nós temos, então, o primeiro ponto do recurso extraordinário, no que foi conhecido, que trata dos efeitos da eficácia ex nunc do ato declaratório número 30 de 2010. Então, nós teríamos a revogação do parecer 256 com o ato declaratório número 30 e não com o parecer 419 de 2008, como entendeu a primeira Câmara. E esse seria, portanto, o primeiro ponto do recurso. Em termos práticos, nós teríamos, então, considerando o período em relação ao qual houve o lançamento das exações em controvérsia, nós teríamos a exclusão, com base nesse primeiro ponto, das competências junho de 2007 a novembro de 2010. Então,
nós ficaríamos janeiro a maio de 2007, dezembro de 2010 a maio de 2011. No entanto, avançando no segundo ponto do recurso, nós defendemos também, e a Procuradoria do Estado já se manifestou nesse sentido, a ocorrência de decadência, tendo em vista que as operações em exame foram devidamente escrituradas pelo sujeito passivo, tratando-se do ICMS de tributo lançado por homologação, não há falar, por via de consequência, na incidência do artigo 173, inciso 1 do CTN, e sim no artigo 150, parágrafo 4º do mesmo diploma legal. De modo que nós vamos aplicar o lustro decadencial a partir da ocorrência do fato gerador, e não a partir do primeiro dia do exercício subsequente à ocorrência do fato imponível. De modo que, prosperando a resignação nesses pontos em que foi conhecido, nós teríamos a exclusão, o decote da autuação das exações referentes a janeiro de 2007 a novembro de 2010. Sobejariam, portanto, os tributos referentes a dezembro de 2010 a maio de 2011. Então, nesse sentido, nós pugnamos a vossas excelências pelo provimento da resignação. Resumindo, o secretário leu a tese. Senhores conselheiros, estão me ouvindo? Ok. Bom, ouvido aqui as partes, vamos iniciar aqui os debates. Eu acho que inicialmente devemos começar com os efeitos do ato declaratório, né? Que esse será o primeiro ponto a ser votado, para em seguida, creio que a decadência, apesar da decadência ser mérito, né? Mas vamos lá, os debates. Me ajuda aqui. Presidente, eu acho que, ao se discutir a eficácia ex-tunc ou ex-nunc do ato declaratório, a decadência fica prejudicada, porque se decidir que o efeito dos atos declaratórios não retroage, ou seja, a mudança de orientação da Cefaz passa a operar a partir do dia 10/11 de 2010, se não me engano, que é a data do ato declaratório, tudo para trás está alcançado pelo princípio da segurança jurídica, estaria alcançado pelos pareceres. Então, a decadência estaria prejudicada. Então, a questão é só, mesmo, acho que aqui o cerne da questão é a eficácia do ato declaratório 30/2010. Presidente, eu lendo o ato declaratório, no Diário Oficial, ele está muito claro no sentido de deixar explícito a mudança de orientação da Secretaria da Fazenda ocorrida a partir do parecer 456, deixa eu ver aqui, é tanto número que eu esqueci o número do parecer agora, do 25608. Mas ele também, neste ato declaratório, ele diz que essa orientação passa a vigorar a partir da data do mesmo ato. Ou seja, então, assim, se houve inação, se houve qualquer tipo de problema no âmbito da Secretaria da Fazenda, para publicar, da época da edição do parecer, 256, aliás, é o 419/2008. 419/2008. Até a publicação, isso é um problema da Secretaria da Fazenda. Tá? Se no ato declaratório viesse um comando legal dizendo que aquela orientação teria como eficácia a partir da edição do parecer, seria outra forma de se abordar essa questão. Então, entendo que o ato declaratório é muito claro. Deixa claro, primeiro, que houve uma mudança de entendimento por parte da Secretaria da Fazenda. E deixa claro, mais ainda, que essa mudança de entendimento
passou a se dar a partir da publicação daquele ato. E é um ato assinado pelo secretário da Fazenda, ou seja, o secretário da Fazenda reconhece que houve uma mudança de orientação e que essa mudança de orientação só tem vigência a partir da publicação daquele ato. Para mim, isso está muito claro. Outro aspecto que eu gostaria de trazer à tona é que essa matéria já foi objeto deste Conselho Superior, desta Câmara Superior. A 23ª sessão da Câmara Superior, em 5 de setembro de 2018, a qual eu participei, ela deixou claro que os efeitos do ato declaratório 30/2010 se opera a partir da publicação no Diário Oficial. Em perfeita sintonia com o que diz o artigo 146 do CTN, que a modificação introduzida de ofício em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quando o fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Em mesmo teor, é o comando contido no artigo 889, parágrafo 2º do regulamento do ICMS. A mudança de orientação formulada em nova consulta somente prevalecerá após cientificado o consulente da alteração efetuada. Como se deu essa ciência? A partir do ato declaratório, publicação de Diário Oficial. Parágrafo 2º, a mudança de critério jurídico somente poderá ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Ou seja, deixa claro que, havendo alteração de entendimento que traga uma reforma no entendimento, o critério jurídico adotado até então, somente pode ter efeito a partir daqueles fatos. Somente pode ter efeito nos fatos a partir daquela data da publicação. Então, o que eu vejo neste caso foi que a Secretaria da Fazenda, não sei por qual motivo, com a edição do parecer 419/2008, somente o fez publicar essa sua mudança de orientação lá em 2010, 10 de novembro de 2010. Tem uma pequena diferença do meu pensamento com o que foi traduzido pela recorrente em relação ao período. Eu entendo que deve ser, sim, também incluído o período de novembro de 2010, já que a parte pede no que se remanesce, né, de dezembro de 2010 a maio de 2011, a parte somente se fixa nesse período. Eu entendo que o mês de novembro também. Por quê? Porque mês de novembro os fatos acontecem em novembro e o recolhimento se dá em dezembro. Ou seja, então, entendo que o ato declaratório, aí o 30, ele alcança também o mês de novembro. Ou seja, como o ato declaratório foi início de novembro, essas operações ocorreram ao longo do mês de novembro, e como o recolhimento se dá em dezembro, ele não fazendo no mês de dezembro, e não o fez, estaria alcançado, no meu entendimento, a falta de recolhimento, será alcançado pela falta de recolhimento referente ao mês de novembro também de 2010. Portanto, presidente, eu já antecipo meu entendimento na matéria, no sentido de que não há necessidade de se discutir decadência. Primeiro, há necessidade de se discutir a eficácia do ato declaratório. Este Conselho, esta Câmara, já decidiu em sessão anterior, em que só teve um voto contrário, no sentido de que o ato declaratório, ele só tem efeito ex nunc, só opera, a partir dali, essa mudança de orientação. Presidente, sendo sucinto e breve, essas eram as minhas colocações.
Parece que o doutor William quer falar. O William? Quero. O William, tá? É rápido. Porque o conselheiro Leilson fez um relato muito brilhante, parabéns pelo relato, bem objetivo, mas eu, ao contrário de mim, que não tenho essa objetividade, já começou, né? Mas vamos lá. Uma diferença, o doutor Leilson pode até me corrigir, porque posso não estar mais lembrado desse processo da primeira Câmara, a lembrança total disso. Mas, assim, há uma pequena diferença desta resolução recorrida para as resoluções 705 e 706 de 2013, que foi anulada por conta que o parecer 178 de 2007 dessa empresa, que dizia que não tinha incidência, só foi revogada a partir do ato declaratório 30 de 2010. Essas duas resoluções, né? Assim, foi pela nulidade. Tem uma diferença. Se a gente vê a ementa dessa resolução, a gente vê que é o parecer 178 de 2007, que dava esse direito, só foi revogado com o ato declaratório 30 de 2010. É só uma diferençazinha em relação à recorrida. A resolução recorrida, o contribuinte se ampara no parecer Cefaz 256/2007, de 4 de junho de 2007. E ele alega que esse parecer só foi revogado com o ato declaratório 30 de 2010. Certo? Foi só em 2010 revogado. Ocorre que tem uma diferença. O contribuinte, no caso concreto, a recorrente aí acontece, ela, de posse do parecer Cefaz 256/2007, e tinha ação na justiça para quem fornecesse a energia não colocar na nota o destaque, não fazer o destaque da nota, ela teve uma dúvida quanto à aplicabilidade, e ela entrou com nova consulta. Na nova consulta que ela fez sobre essa questão, da dúvida do que estava no parecer 256/2007, porque eu entrei aqui na VPN, mas não consegui acessar porque estava fora do ar. O parecer 419/2008, de 14 de maio de 2008, entendeu de forma diferente do parecer 256/2007. E ele disse como é para a empresa: olha, você não tem, porque você compra a empresa, só tem direitos quem compra a energia para comercialização, o doutor Matheus falou, comercialização da própria energia, tem o caso concreto aqui ainda, assim eu entendo, ou então para transformação da energia. A transformação que é mudar a força da energia, né, para depois revender também. No caso dela, ela não comercializa a energia, que o doutor Matheus disse. O parecer 409/2008 diz dessa forma, é totalmente diferente do 256/2007, que estava com dúvida. Esclareceu, você não tem direito a esse crédito. E ele, aí, no final do parecer, diz que sugere que a Cefaz estorne aquele parecer, que foi estornado, né, que foi revogado pelo 30 de 2010. Nesse sentido, é essa diferença que eu vejo. Os da resoluções 705 e 706, tem um parecer só, que só foi revogado efetivamente em 30, com parecer, com a declaratória 30 de 2010. No caso concreto, em que nós estamos agora da resolução recorrida, não. Teve um parecer inicial, dizendo que ele tinha um crédito, ele teve dúvida, entrou com a nova consulta, e a consulta em seguida, que é o parecer 419/2008, de dia 14 de maio de 2008, diz totalmente ao contrário, que ele não tem direito a esse crédito, conforme está dito no parecer 256, que ele estava com dúvida, né? E sugere, no próprio parecer 419, que a Cefaz revoga. A revogação do doutor Leilson já explicou como é que foi feito. É só essa lembrança aí, esse detalhe que tem na resolução recorrida, senhor presidente. Ok. Presidente? Doutor Micael e doutor Henrique estão inscritos para falar. Doutor Micael, em seguida, doutor Henrique. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, procuradoria, aos demais conselheiros, a Paulinha, ao advogado aqui presente. Eu concordo, acho que o Leilson trouxe um poder de síntese muito bom do processo, e eu, já até adiantando meu voto, sigo o relator em todos os seus termos. Eu só tenho um ponto que eu não sei se vai trazer uma discussão interessante para o processo, mas talvez para outros.
a gente já se deparou, pelo menos lá na minha Câmara, eu não me recordo agora qual era o processo, qual era a eficácia de um ato administrativo. Se a eficácia do ato era da data da publicação ou se a eficácia do ato era da data da assinatura do mesmo. Digo isso porque, se alguém puder tiver a oportunidade de verificar o ato declaratório, o 30 de 2010, ele foi assinado no dia 29 de outubro de 2010. E a publicação dele se deu em novembro de 2010, dia 10 de novembro. E, logicamente, eu já entendi que, pelo menos o entendimento do relator é de que seria, quando estava fazendo a questão do lapso temporal, já colocou novembro em diante, né? Então, eu pergunto isso, presidente, e queria só ouvir os demais conselheiros, inclusive o relator, acerca desse posicionamento, porque existem outras discussões em outros processos em que, às vezes, um ato não é publicado, ele é assinado e é publicado no momento posterior. E aí vem essa discussão de quando é que o ato se tornaria eficaz, se quando da sua assinatura, né, a sua eficácia do ato administrativo seria da assinatura ou da publicação no diário, onde se dá publicidade do ato. E aí, nesse caso aqui, essa discussão até seria interessante, porque o marco inicial poderia ser outubro ou poderia ser novembro, né? Então, eu gostaria só de ouvir os conselheiros e a Procuradoria também, se quiser se manifestar acerca desse ponto. Repito, aqui talvez vai ter uma alteração de um mês, de um entendimento ou outro, mas eu acredito que é um ponto interessante a ser enfrentado, porque fica também para outras discussões. Doutor Micael, eu entendo assim, há duas distinções que nós devemos fazer em razão dos pareceres que são emitidos. Primeiro, quando se faz a consulta e sai aquele parecer, lá tem um prazo da ciência, contribui com a ciência, né? E tem um prazo para que ele age de acordo com o parecer, até de forma espontânea, se não me engano, são 30 dias, já foi 15 a 30 dias. Então, nesses casos, vale a data em que o parecer foi expedido e que o contribuinte tomou ciência, e conta-se esse prazo aí de 15 a 30 dias, dependendo da época da legislação, que se dá para que ele espontaneamente haja de acordo com o que está constando no parecer. Esse é um caso. O outro caso é quando há uma orientação de parecer, que foi o caso aqui. Tinha um parecer que dizia uma coisa para a consulente, e tinha um outro parecer que revogou este parecer. Nesse caso, eu entendo que não haveria necessidade nem de publicação de ato declaratório, porque não se trata de parecer erga omnes, é um parecer inter partes. Mas, se o secretário da Fazenda o fez, e o fez no sentido de dar publicidade ao ato para todos, não só a consulente, todos aqueles que estivessem naquela situação, a orientação da Secretaria da Fazenda agora passa a ser essa. E se ele, nesse ato, disse que houve uma mudança de orientação e que disse que essa mudança de orientação passa a ter validade a partir do momento da publicação desse ato, aí vale a data desse ato. Então, veja só, eu tenho um parecer, o parecer vem para mim, eu tenho um prazo para agir de acordo com o que está no parecer. Mas o parecer entra com outro parecer, o parecer foi revogado. Eu tomei ciência, ótimo. Não haveria necessidade desse ato declaratório. Mas, volto a dizer, a partir do momento em que a Secretaria da Fazenda tomou a iniciativa de publicar essa orientação da publicidade a todos os contribuintes, ao público em geral, a mudança de orientação, e colocou neste ato a data em que entra em vigor, eu entendo que, neste caso, tudo que está para trás foi tido como regular por esse ato declaratório. É assim que eu entendo. Essa questão não é explicitamente disciplinada na legislação. Mas, como volto a dizer, parecer, em primeiro plano, é a data que está lá.
parecer, e aí ele tem que agir de acordo com o que está ali, e tem um prazo de 30 dias pela legislação, para ele se adequar, etc, etc. Mas se houve a iniciativa do fisco em editar um ato declaratório, porque houve uma mudança de critério jurídico, e esta foi a grande razão, eu entendo, de editar esse ato declaratório, que houve a mudança do critério jurídico, e aí ele deu a publicidade dessa mudança, e fala claramente que há uma mudança de entendimento, e diz claramente que há uma data de publicação que é para entrar em vigor, eu entendo que só passa a vigorar para os fatos a partir dessa data. E aí eu entendo que, no caso de novembro, independentemente do parecer ou da data de publicação, como a data de publicação foi em novembro, início de novembro, mas como os fatos acontecem em novembro, o recolhimento se dá em dezembro, é por isso que eu incluo o mês de novembro. Entendi. Presidente? Vamos ouvir aqui o doutor Henrique, que estava inscrito para falar. Doutor Matheus, depois o senhor pode fazer o arremate de tudo aí, o senhor vai anotando, tá bom? Doutor, eu queria fazer também uma parte, por gentileza. Pois não. Vamos só ouvir aqui o doutor Henrique, que talvez já aproveite para vocês, tá bom? Doutor Henrique, em seguida, se nenhum outro conselheiro for falar, eu passo a palavra novamente aos procuradores, doutor Afonso e doutor Matheus. Doutor Henrique. Presidente, primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, né? Desejar um bom dia aqui a todos os conselheiros e participantes aqui da nossa sessão. Na realidade, eu queria até um esclarecimento, doutor Leilson, pelo o fato levantado aqui pelo doutor William, né? Analisando aqui os documentos no processo, doutor William, se o senhor quiser dar uma olhada, na página 269 da própria defesa da empresa, tá certo? A gente tem um despacho aqui, que é o despacho 1287 de 2008. É uma resposta, doutor William, à nova consulta que a empresa fez, pedindo que os efeitos do parecer, aquele parecer de 2007, fossem também estendidos à compra de energia elétrica que a empresa estava fazendo no estado de São Paulo, porque me parece que aquele parecer se referia somente à Chesf, né? E nesse despacho, o parecerista, que é bem claro, informando a empresa, né, que o entendimento tinha sido alterado, que o parecer 256 de 2017 foi expressamente revogado pelo parecer 419 de 2008, né? E na oportunidade ele ainda, como é que ele fala aqui, fala do indeferimento e dá ciência à empresa que é cabível a cobrança do imposto e que ela deve proceder ao recolhimento do ICMS, né, dessas operações, né? Se o senhor der uma lida aqui, ela diz o seguinte: por essas razões, peço informar que a requerente o indeferimento de seu pleito, recomendamos assim o envio do presente cópia do parecer 419 para conhecimento. Cumpre destacar que no prazo máximo de 15 dias contados a partir da data da ciência desse despacho, a requerente deverá informar seus fornecedores de energia acerca do recolhimento do ICMS da substituição tributária. No caso de não ocorrer a retenção por parte da fornecedora, a requerente estará obrigada ao recolhimento do imposto com direito a crédito, conforme afirmamos acima, né? Então, eu queria só, doutor Leilson, assim, dentro desse contexto, porque o primeiro parecer é uma decisão interpartes, né, da Secretaria da Fazenda, que foi digamos assim, questionada pelo próprio contribuinte, né, e a Cefaz deu essa orientação. Em seguida, a própria empresa entra com um novo pedido de parecer querendo estender esses efeitos. E nessa situação, a empresa foi cientificada, esse documento, quem acustou no processo foi a própria empresa. E aqui está bem claro que a Cefaz comunicou a ela, foi comunicada à própria empresa, que aquele parecer já estava revogado e que ela teria que proceder ao recolhimento. Então, dentro do mesmo critério, se isso vale para ele não deixar de recolher, isso não valeria também para poder cobrar a partir desse momento, porque a ciência que se viu para a empresa se valer do argumento de não pagar esse imposto, a mesma ciência também foi dada para a empresa, diferente de um ato declaratório que tem o efeito erga omnes, como o senhor disse, que foi publicado. Nesse caso, era uma relação entre a própria empresa e a Secretaria da Fazenda. A empresa foi comunicada e cientificada disso, né? Então, era só isso que eu gostaria de trazer à discussão para tentar aclarar aqui a situação como um todo. Seria isso, presidente. Senhores conselheiros, antes de passar a palavra ao doutor Matheus e ao doutor Afonso,
Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Bom, me parece que não, então vamos ouvir aqui o doutor Afonso, primeiramente. Presidente, é um ponto acerca da imprescindibilidade de se analisar a alegação da decadência, porque o parecer 256, que está amparada a recorrente, foi publicado em junho de 2007. No entanto, há competências objeto da autuação, nós temos de janeiro a maio de 2007. Então, adotando o entendimento de que o parecer 256 foi revogado pelo ato declaratório 30, ainda nós teríamos que analisar o Instituto da Decadência em relação a essas competências anteriores. Então, o ponto referente à eficácia ex nunc do ato declaratório número 30 de 2010, ela acaba não alcançando essa questão, esse ponto do recurso acaba não contemplando essas competências anteriores. Daí a necessidade de nós analisarmos também o Instituto da Decadência, no que tange, no que pertine essas competências anteriores ao parecer 256. Correto? Bom, vamos ouvir agora aqui o nosso procurador, doutor Matheus. Muito bom, meu presidente. Uma questão interessante suscitada pelo doutor William e também secundada pelo doutor Henrique Gereissati, muito interessante. Quero cumprimentar aqui o doutor Micael, que ainda não havia cumprimentado, e também o doutor Felipe Pinho, que está com o rosto de menino e tal, está com a aparência mais nova, andou fazendo aí algum tipo de tratamento, alguma coisa, está bem, viu, Felipe? Passa essa parte. Bem, que bom. Que bom, né? É só Doutor Matheus, informo também a presença da doutora Letícia Paraíso, representante do segundo processo em pauta, também está conosco aqui nessa sessão. Seja muito bem-vinda, doutora Letícia. Muito obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. Mas vamos lá. Ô, Leilson, eu gostaria que você me fizesse uma gentileza. Me dissesse se no ato declaratório a referência expressa àquele parecer originário que foi dado para a recorrente. Nesse ato declaratório, ele faz referência também ao parecer... Eu vou ler, aí você vai ter a melhor compreensão. Acho que é melhor lendo. Ato declaratório número 30/2010, o secretário da Fazenda do Estado de Ceará, no uso de suas atribuições legais, considerando que o parecer 419/2008, de 14 de maio de 2008, implica mudança de entendimento em relação às disposições dos pareceres números 178/2007, de 17 de maio de 2007, e 256/2007, 4 de junho de 2007, considerando que, de acordo com o parecer 419/2008, as operações interestaduais com energia elétrica somente são contempladas com a não incidência do ICMS quando destinadas à comercialização ou industrialização do próprio produto, realizada por concessionária, distribuidora de energia elétrica, considerando que, quando da energia elétrica destina-se ao consumo ou à utilização como insumo na industrialização de outros produtos, há incidência do ICMS na operação interestadual, cabendo imposto ao estado de destino, conforme preceitua os artigos 2º, parágrafo 1º, etc., resolve revogar os pareceres número 178/2007, de 17 de maio de 2007, e 256/2007, de 4 de junho de 2007. 2. Este ato declaratório entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se e cumpre-se. Desse ciência às empresas interessadas, identificadas os pareceres de que trata o item 14, tem aqui, item 1, aí, número 4, encaminhe-se cópia às SESEX e SEMAS, ponto. Secretaria da Fazenda do Estado de Ceará, em Fortaleza, aos 29 de outubro de 2010, João Marcos Maia, secretário da Fazenda, respondendo.
Então, doutor Leilson, só confirmando, nesse ato declaratório, consta o parecer que foi dado especificamente para a recorrente? A referência expressa aquele parecer, mesmo tendo sido dado esse parecer que foi referido pelo doutor William. Não é isso? Bem, essa situação é muito interessante, porque aí nós vamos ter que trabalhar com o princípio que me parece são relevantes para o direito tributário. As considerações que foram feitas pelo doutor William e pelo doutor Henrique são absolutamente claras, quando ele diz, olha, a partir do momento em que a empresa, em dúvida quanto à aplicação daquele parecer originário que dava uma orientação, solicitou da Secretaria da Fazenda a manifestação expressa sobre as operações que ela realizava, se ela deveria continuar ou não recolhendo o imposto, e aí vem o parecer para ela e diz, olha, o imposto deve ser recolhido sim. O imposto deve ser recolhido porque há incidência do ICMS nessas operações. Ora, nessa hipótese, a conclusão lógica que nós temos, racional, é que a partir daquela data, a manifestação anterior da Fazenda, para ela, deixou de valer. O que passou a valer para ela, porque o parecer é interpartes, foi a orientação dada nesse segundo parecer que foi dado para ela. Então, a partir dali, ela tinha que se conduzir da forma estabelecida no parecer. Se ela não fez, ela deveria sofrer as consequências, deve sofrer as consequências por conta dessa conduta, que é diversa da orientação que foi dada claramente pela Cefaz. Mas aí nós temos um dado interessante, e aqui, que em face da segurança jurídica, me parece que, de certo modo, a Fazenda, quando no parecer, no ato declaratório, ela faz referência expressa àquele parecer, ela, de certo modo, não teria dispensado o imposto, mas teria validado a conduta, ou seja, se você se comportou de forma diferente, a partir dessa data não se comporte mais. E isso, em face do princípio da isonomia, me parece que deve ser considerado na presente decisão que os senhores devem tomar. Ou seja, a empresa deve recolher imposto? Claro, deve recolher imposto. Sem nenhuma sanção? Sem nenhuma sanção, eu acho que deve recolher. A mudança de orientação que foi dada especificamente para ela vincula, não poderia deixar de ser diferente. Dizer que não vincula, mas em face da segurança jurídica, e aí é um dado relevante, me parece que esse período em que ela, apesar do parecer, se comportou de forma diferente do que foi consignado no parecer, em relação a esse período, não deverá ser imposto nenhum ônus, porque, de certo modo, ainda que tenha tido a orientação da Fazenda, ela, de certo modo, com o ato declaratório, revogando aquele parecer originário, ela, de certo modo, disse, olha, eu vou ratificar, mas ela não pode dispensar o imposto. Ou seja, em síntese, o que eu quero dizer é que eu entendo que, em relação a esse período em que o parecer foi dado para ela, o imposto deve ser cobrado sem nenhum acréscimo, porque esse ônus não pode ser atribuído a ela em razão da segurança jurídica, em razão da competitividade, há que ter igualdade entre as partes. Então, senhores, a Procuradoria, nesse caso, não tinha esse detalhe que foi relevado, que foi apontado pelo doutor William e pelo doutor Henrique, de que o imposto desse período deverá ser devido. É claro que a empresa, tendo em vista que utiliza esse produto, a energia elétrica, no seu processo industrial, poderá utilizar, o imposto que ela vier a recolher, poderá utilizar como crédito, mas me parece que, tendo em vista especificamente esse parecer, ele acaba sendo vinculante, a empresa está obrigada a recolhimento do imposto por força do ato declaratório, sem nenhum acréscimo legal. É esse o entendimento da Procuradoria em relação a esse ponto. No que se refere ao segundo ponto, da decadência, eu acho que a decadência deve ser apreciada pelas considerações que foram feitas pelo doutor Afonso, sim.
que acaba implicando em período que não estaria alcançado pela decisão em relação ao parecer. É isso, senhora presidente. Ok. Eu passo a palavra aqui à doutora Elineide, que faz tempo aqui que pediu para falar. Doutora Depois eu Elineide. me inscrevo, viu, presidente? Já lhe inscrevi, doutora Ilse. Elineide, em seguida, Leilson. Bom dia, senhores. Tendo em vista assim, essa fala do doutor William e esse confronto do doutor Leilson, eu queria pedir vistas, mas se o doutor Leilson quiser falar antes, para poder nortear aqui meu pensamento na análise de vistas, mas aí eu mantenho o pedido de vistas, viu, senhora presidente? Só para... É só para esclarecer meu raciocínio. Até para o pedido de vista. Doutor Leilson, bem objetivo agora, Leilson. Só para esclarecer meu raciocínio, é que nós temos aqui, em tese, um conflito entre duas normas, digamos assim, individuais, né? Um ato declaratório e um parecer. Eu disse na minha fala inicial que não haveria necessidade, já que já tinha havido o parecer 419/2008, 2008, que havia revogado os pareceres antigos, e foi dado ciência à empresa, acontece, já que no parecer 419 manda-se que dê ciência às empresas do parecer 176, se não me engano, que é Vicunha, e o 256, que acontece, não precisaria mais de nada. Nada, a Secretaria de Fazenda não tinha que fazer mais nada. Deu. A ciência mandou, olha, aquele parecer seu foi revogado. E mais ainda corroborado pelo que o doutor Henrique alegou no despacho. Veio o despacho diz a mesma coisa, olha, você tem que se comportar assim. Acabou, estava perfeito e acabado. Mas não, eis que veio um outro ato de mesma hierarquia, estatura, emitida pelo secretário da Fazenda, desnecessário, a meu ver, interpartes, talvez aí tenha querido colocar esse entendimento para todos os contribuintes, e veio dizendo que aquele entendimento do parecer 416/2008 passa a ter vigor a partir da data da publicação. Ora, como é que eu posso não levar em consideração esse novo ato do secretário da Fazenda? Não precisaria de novo ato. O parecer 416 diz, olha, você só tem que pagar ICMS quando não industrializar. Consumiu, tem que pagar. Pronto, e acabou-se. Está resolvido o problema. Se você não recolheu o ICMS, paciência, auto de infração. Foi mandado avisar a Vicunha e foi mandado avisar a Cotesse. O parecer está lá. 419 aí, 2008 lá e tal. Vem um despacho, que o doutor não tinha visto esse despacho, doutor Henrique trouxe um despacho, que a coordenadora, aí foi um despacho da coordenadora da CAT, diz, ratifica o que está lá no parecer. Aí vem um ato do secretário da Fazenda, que cita todos esses pareceres, cita a tese, a mudança de orientação jurídica, e mesmo estatura hierárquica, já que emitido por um secretário da Fazenda, posterior, vamos em conflito, estamos em conflito, como é que nos ensinava Bobbio? Vamos lá relembrar os conflitos de normas, né? Hierarquia, especialidade. Mas será que a gente aplica Bobbio? A mais recente, ou seja, eu estou dizendo, eu falei disso na minha fala, que não haveria necessidade desse ato declaratório. Veio o ato declaratório, presidente, aí eu não posso deixar de levar em consideração o que está no ato declaratório. E quando diz qual é a vigência do conteúdo desse ato declaratório. Senhora presidente... A vista está com a doutora Elineide, ela estuda com mais calma. A vista está com a doutora Elineide, mas só para ela... Doutor Matheus, falar aí. Pronto, Matheus. E aí, sem levar em consideração os pareceres que foram dados, se poderia ter uma outra perspectiva, e talvez seja nesse sentido que o doutor Leis esteja apontando, é que a mudança de orientação da Fazenda a respeito da interpretação daquela norma passou a valer para todos os contribuintes,
a partir daquela data em que esse ato declaratório foi emitido. E, portanto, aquelas condutas, independentemente do que existia, das normas que existiam antes, aquelas condutas que haviam sido adotadas pelos contribuintes estariam validadas por esse ato declaratório. É esse raciocínio que o doutor Leilson está desenvolvendo, e esse ato declaratório, ou seja, estaria assegurando, dando estabilidade aquelas condutas que foram adotadas, ainda que de forma diversa da orientação existente, mas estaria, de certo modo, validando as condutas. Quer dizer, quem recolheu o imposto está recolhido, quem não recolheu também não está correto, mas a partir da data do ato declaratório não seria mais correta, é a conduta diversa. Então, muito interessante, vou pensar sobre esse assunto também, doutor Eilson. Ok. Bom, o nosso procurador aqui, doutor Matheus, falou pelo contraditório e ampla defesa, teríamos que ouvir o doutor Afonso. Mas só lembrando que o processo está agora concedido vista para a conselheira Elinete. Se o doutor Afonso quiser pronunciar, à vontade. Isso. Na linha do que esposado pelo eminente relator, nós temos que levar em consideração aqui os imperativos da segurança jurídica. Se há um ato declaratório emitido pelo secretário da Fazenda, que revoga expressamente os pareceres e atesta essa controvérsia, que essa coexistência de pareceres levava a um quadro de insegurança jurídica, nós temos que nos ater ao princípio da segurança jurídica, de modo a entender que o marco a ser considerado para revogação é o ato declaratório, que acaba atestando por essa coexistência de pareceres, um quadro de insegurança, e aí me parece que, como se trata de um ato que tem eficácia ex nunc, e ele sobreveio, acredito que esse deva ser o parâmetro a ser utilizado. Então, é nesse sentido, levando em consideração o princípio da segurança jurídica. E, de fato, ficaria complicado aqui, diante desse ato, a gente olvidar por um contribuinte específico, se o ato menciona expressamente o parecer em que estava amparada a contribuinte hora recorrente. Ok. Então, senhores conselheiros, senhores advogados, fica concedido vista do processo para a conselheira Elinete. Agradecendo ao doutor Afonso pela presença e logo, logo nós voltaremos com esse brilhante julgamento desse processo, com certeza já com a solução. Agradeço, doutor Afonso. Presidente, teremos uma pequena pausa, presidente? Vamos Doutor direto. Felipe, eu estava pensando exatamente isso. Vocês desejam uns 10 minutos de intervalo? Todos? Parece que sim, então eu peço licença também à doutora Letícia, doutor Gustavo, 10 minutos contados de intervalo, ok? Doutor Leilson. Doutor